Então, gente, continuando, vamos ver agora os fatores subjetivos, segundo Keynes, que influenciam a propensão a consumir. Então, quais seriam esses? Primeiro seria constituir uma reserva para fazer face a contingências imprevistas. Então isso aí leva as pessoas a gastar, consumir menos, né? Tendem a formar poupança para um problema que surja ou alguma oportunidade que surja, né? Mas claro que uma pessoa pobre, e quanto menor o nível de renda, mais difícil é de constituir uma reserva financeira, no caso, né? Deixar de consumir para guardar dinheiro, para ficar com o dinheiro guardado para algum problema que surja no futuro, né? E quanto maior o nível de renda, maior a propensão das pessoas a formar uma poupança, tendo-se em vista problemas que surjam, né? Então esse é um caso, um fator subjetivo, que aí depende é subjetivo no sentido que depende do sujeito em questão. Diferentes pessoas podem agir de diferentes formas. Um segundo fator subjetivo seria preparar-se para uma relação futura prevista entre a renda e as necessidades do indivíduo e sua família. Muito parecido com o primeiro, né? Todo mundo vai espera-se que fique velho, né? E na velhice, tanto de um lado a sua renda tende a diminuir, pois você vai se aposentar e vai parar de trabalhar, quanto de outro lado, possivelmente, suas despesas médicas, por exemplo, vão aumentar, né? Então, uma coisa são contingências, problemas imprevistos. A gente tem que se preparar para eles. Outra coisa é problemas previstos, né? A gente já sabe que para o futuro nossa renda tende a diminuir na velhice e nossas despesas tendem a aumentar. E se você incluir a condição de vida da sua família nisso, né? Então todo mundo tende a consumir menos, né? Com base nesses dois primeiros. Todo mundo tende, não, é subjetivo. Tem gente que pensa que sim, tem gente que acha que não, né? Uns acham que deve ser mais, outros acham que deve ser menos, é subjetivo. Mas um terceiro fator subjetivo que influencia a propensão a consumir seria beneficiar-se do juro e da valorização. Então você guardar dinheiro, ao longo do tempo você ganha juros e você acaba consumindo no futuro. Mas aí isso tem tudo a ver com um dos fatores que a gente viu no slide anterior, que é a questão da paciência e impaciência. Esse fator aí é subjetivo porque a gente não sabe como é que está a situação da paciência da pessoa, né? Você pode ter que a taxa de juros é alta, então vale a pena para a pessoa guardar dinheiro, vai ganhar dinheiro ao longo do tempo graças aos juros e no futuro ela vai poder consumir muito mais. Só que se essa é uma pessoa impaciente, então ela não quer saber de consumir no futuro, ela quer consumir o quanto antes. Da mesma forma que um juros baixo, mesmo um juros baixo pode levar a pessoa a poupar na medida em que ela é uma pessoa paciente, ela já quer guardar dinheiro para consumir no futuro. Então mesmo um juros baixo não iria acabar com não levaria essa pessoa hipotética a consumir, né? Mas enfim, a questão dos juros e da valorização é subjetivo. Se você quer ter mais no futuro, para ter mais no futuro vai ter que ter menos no presente, né? E aí em grande medida é subjetivo isso, tá? Outra desfrutar de um gasto progressivamente crescente. Supondo que você poupa ao longo do tempo, você vai formando um patrimônio, vai se enriquecendo relativamente que seja, né? E ao longo do tempo você pode justamente desfrutar de um consumo cada vez maior. Você consome menos hoje, então você já se adequa a um consumo baixo. Ao longo do tempo, acumulando riqueza, você pode até ir aumentando o seu consumo de pouquinho em pouquinho, né? E a expectativa é consumir sempre cada vez mais. Essa é uma boa expectativa. Quando você olha para o futuro e vê que você vai consumir cada vez menos, né? Ou sua condição de vida vai piorar, isso é meio ruim, né? Mas, de novo, é subjetivo, né? Um quinto fator subjetivo que influencia a propensão a consumir, segundo Keynes, é
desfrutar de uma sensação de independência ou de poder fazer algo. Esse aí, devo dizer que para mim, pessoalmente, subjetivamente, com certeza me leva a guardar tudo que eu ganho, né? Eu nem quero comprar grandes coisas, mas poder comprar uma casa, um carro, a hora que eu quiser, me leva a querer guardar dinheiro, né? Mas, de novo, é subjetivo, mas está nessa linha aí. Ter a sensação de independência para algumas pessoas vale muito, para outras pessoas pode valer menos, né? Se é que tem alguém que acha que isso não vale nada. Mas enfim, é um fator subjetivo. Um sexto fator seria garantir uma massa de manobra, que ele escreveu em francês no livro dele, que é a ideia de você ter um dinheiro guardado, mas esse fator ele leva a quase tudo que ele está falando aí está no sentido de reduzir a propensão a consumir das pessoas, né? Mas no caso aí, esse sexto ponto, garantir uma massa de manobra, as pessoas tendem a consumir menos para poupar e ao longo do tempo ir formando uma poupança que permita a elas fazer bons negócios à medida que eles surjam, né? Então você vai ter capacidade financeira de pagar um negócio bom caso ele surja, tá? Esse é um sexto fator. Um sétimo fator seria legar uma fortuna. Então, um fator subjetivo que influencia a propensão a consumir. Se você quer deixar fortuna, também é forma de falar, não precisa ser bilhões, né? Você quer deixar um patrimônio para sua família, então acaba que você tende a consumir menos para poupar e realizar investimentos que, quando você falecer, vão virar bem-estar aí para sua família, né? Ou então vai virar briga no inventário, né? Mas então esse é o sétimo. E o último seria satisfazer a pura avareza. O sujeito não consumir só pelo prazer. Consumir é bom, mas para algumas pessoas não consumir e ter a certeza de que está intencionalmente não consumindo, que venceu aí as propagandas e coisas do tipo, né? Pode ser algo bom, tá? E gerar satisfação para essa pessoa. Mas enfim, esses são fatores subjetivos. Mas aí nós temos duas coisas. Esses fatores subjetivos, segundo Keynes, primeiro, eles são de menor importância, no sentido de que ao longo do tempo eles tendem a não mudar. Primeiro, depende de pessoa para pessoa. Mas quando a pessoa tem um certo perfil, esse perfil da pessoa não muda a curto prazo. Então você tem uma pessoa que quer legar uma fortuna, então ela quer legar uma fortuna. Então não é que hoje ela acorda pensando, hoje eu não vou consumir porque eu quero deixar um dinheiro para minha família no futuro. Amanhã ela acorda pensando completamente contrário? Não, esse pensamento dela se mantém ao longo do tempo, né? Uma pessoa que é preocupada com contingências imprevistas, doença, se hoje a pessoa é preocupada com isso e ela poupa, amanhã ela também é preocupada com isso e a tendência dessa pessoa é poupar. Então esses fatores aí são duas coisas. Primeiro, muda de pessoa para pessoa, é subjetivo, mas dada essa subjetividade, o padrão de subjetividade da economia não muda, está dado, né? Até pode mudar, mas vai levar muito tempo. Na medida que as pessoas vão morrendo e outras pessoas vão nascendo, ou as pessoas vão mudando de opinião ao longo da vida, aí vai mudando. Só que isso não é de curto prazo. A curto prazo, o principal fator, segundo Keynes, que influencia a propensão a consumir das pessoas é o nível de renda, tá? Mas então a gente viu os fatores objetivos e os subjetivos. E o nível de renda estaria em um fator objetivo, como a gente viu no slide anterior, né? Mas então, com base nesses dois slides que a gente viu, os fatores objetivos e subjetivos, segundo Keynes, que influenciam a propensão a consumir, a gente tem o quê? Duas coisas. Primeiro, a gente pode botar que o consumo, então, ele é função da renda real, Y, não da renda nominal, que seria P vezes Y, o nível de preço da economia vezes Y, é importante isso, tá? Já você vai, possivelmente você vai
Vou mostrar uma equação aqui, eu vou escrever uma equação para representar a função consumo, e normalmente as pessoas não percebem, mas vou chamar a atenção para algo que as pessoas não percebem, né? Mas então, a gente tem que o consumo é uma função do nível de renda, só que essa função do nível de renda real, Y, é meio pegadinha, né? Qual é a pegadinha? Qual renda que as pessoas consideram? Então nós temos aí 3 rendas, né? Que seria a renda passada ou a riqueza acumulada, né? Dinheiro que as pessoas ganharam no futuro, no passado ou herdaram. Então no passado você já obteve renda e guardou. Você tem um patrimônio acumulado, uma riqueza acumulada, né? Ou você tem renda corrente ou atual, que segundo Keynes é a número 1, mas não é assim sempre. É assim, segundo Keynes, numa situação como a dos Estados Unidos dos anos 30. Né? Normalmente, o consumo da população depende das 3 rendas aí. Mas numa situação como a dos Estados Unidos dos anos 30, segundo Keynes, a renda é dominada, o consumo da população, a decisão de consumir é dominado pela questão da renda corrente ou atual, tá? Mas enfim, temos a renda passada, dinheiro que você já ganhou no passado e guardou, poupou, tem a renda e aplicou, né? Temos a renda corrente, atualmente você está trabalhando e obtendo renda, e tem renda futura esperada, você espera ganhar dinheiro pro resto da sua vida, né? Quanto e como, se às vezes vai ganhar mais, às vezes vai ganhar menos, se vai ficar desempregado ou não, isso tá dentro da questão esperada, né? Mas enfim, nós temos 3 rendas que influenciam o consumo da população. Normalmente as 3 rendas são consideradas pelas pessoas ao decidir o quanto consumir. Mas foi o que eu falei, numa situação como a dos Estados Unidos dos anos 30, o consumo da população, a decisão de consumir é dominado pela renda corrente. As pessoas estão trabalhando, estão produzindo, estão ganhando, elas decidem consumir. Não está trabalhando, não está produzindo, não está ganhando, então tende a reduzir seu nível de consumo, né? Ou não consumir. Embora não consumir é exagerado. Sempre tem a importância da renda passada, o dinheiro guardado, e da renda futura, como que uma pessoa faz para gastar a renda que ela vai ganhar no futuro. Ela se endivida hoje, né? E se endivida hoje para pagar no futuro. Mas enfim, normalmente o consumo da população depende dessas 3 rendas. Para uma economia arrochada, como a dos Estados Unidos nos anos 30, a principal renda fica sendo a renda corrente ou atual, se as pessoas estão trabalhando ou não, ganhando dinheiro ou não, né? Mas também existe a renda passada e a futura, só que fica sendo, nesse caso, de menor importância. Mas sendo assim também, então nós temos, primeiro, o consumo da população depende da renda, mas além da renda, outro ponto seria a taxa de juros. A taxa de juros no sentido de, ao antecipar a renda futura, vai ter o custo. Qual é o custo? É a taxa de juros, né? Quanto maior a taxa de juros, menos renda as pessoas podem antecipar do futuro. Quanto maior a taxa de juros, quanto menor a taxa de juros, mais renda as pessoas podem antecipar do futuro. E aí, dada a paciência da população, quanto menor a renda, quanto menor a taxa de juros, maior tende a ser, mantida a renda, maior tende a ser o consumo da população, em geral em condições normais. Mas numa situação como a dos Estados Unidos dos anos 30, a gente tem que a importância dos juros, o impacto dos juros e da variação dos juros sobre o consumo é muito pequeno. Por quê? Porque as pessoas estariam consumindo com base na renda corrente atual. Ninguém vai estar se endividando para gastar renda no futuro, dado que a renda futura esperada é nula ou muito baixa, né? Dado o arroxo, o desemprego e as péssimas expectativas quanto ao futuro. Isso a gente pensar a renda futura, mas também a renda passada é interessante, né? O impacto do juros seria relativamente ao contrário. Pessoas que tenham renda do passado acumulado, riqueza acumulada, um aumento dos juros pode levar essas pessoas a aumentar seu consumo. Por quê? Porque como é uma pessoa que tem muito dinheiro guardado em relação à renda corrente
e a renda futura esperada, então a riqueza dela é a fonte de renda, e a renda fica sendo o rendimento que essa riqueza gera atualmente, né? Então o que determina a renda corrente das pessoas que têm riqueza acumulada é justamente os juros. Quanto maior os juros, mais dinheiro essas pessoas ganham. Quanto menor os juros, menos dinheiro essas pessoas ganham. Então, para pessoas normais, o aumento dos juros leva elas a reduzirem consumo, mas para pessoas ricas, o aumento dos juros pode levar elas a aumentar o seu consumo, tá certo? Mas enfim, para Keynes não é assim sempre, mas numa situação de economia arrochada, a principal renda a ser considerada que determina o nível de consumo da economia e a propensão a consumir seria a renda corrente ou atual, tá certo? Mas aí continua no próximo vídeo então. Valeu, tchau!